Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. Aqui quem fala é Lucila Costa. Hoje estamos com um novo formato para vocês, para a gente trazer uma discussão um pouquinho diferente que normalmente a gente faz aqui no nosso PBcast. Hoje a gente vai falar sobre prevenção, mas antes da Lulu chamar a vinheta, eu queria fazer um convite para você, tá? Nos dias 2, 3 e 4 de julho, nós vamos ter a 10ª edição da PBL Week. PBL Week é um evento online gratuito, é um curso introdutório de prática baseada em evidências a custo zero para vocês, tá bom? Reserva essas datas, pede alguém para cuidar dos seus filhos, que vai ser muito legal. Todo profissional de saúde vai sair de lá transformado com o tanto de coisa que a gente vai ensinar para você, tá bom? Para se inscrever, você vai aqui nos links da descrição do vídeo, ou aqui na plataforma do podcast, ou nas nossas redes sociais. É isso aí. Então, antes de começar o nosso novo formato de episódio de podcast, solta a vinheta. O episódio de hoje específico vem por causa de uma treta que quase todas as tretas dessa família acontecem comigo, né? Há 3 semanas atrás, eu e a Lu tivemos um congresso muito legal promovido pelo Conselho Regional de Fisioterapia, aqui de São Paulo, e o meu papel era fazer uma abertura do evento para todos os palestrantes. Então, a minha palestra, eu tinha que meio que abordar a temática do evento, que era sobre dor de coluna, e eu estava indo muito bem. Aliás, eu fui bem, tá? No último slide, na última frase, eu fiz uma afirmação, que eu continuo fazendo essa afirmação até agora, que intervenções ergonômicas, seja ela de qualquer natureza, todas elas que foram investigadas, elas infelizmente não preveniam episódios de dor lombar, tá? Ponto. Isso estava escrito numa revisão sistemática, o Papai Léo não mentiu, não errei nada e tal, eu falei aquilo. Terminei minha palestra e passei a palavra para os demais convidados. A Lu era tipo 2 ou 3 palestras após a minha. E para minha surpresa, muitas pessoas se assustaram com essa afirmação que eu fiz. E na hora de responder as perguntas, a pergunta foi repetida. Léo, você está afirmando que intervenções ergonômicas não previnem dor lombar? Eu falei, sim. Existe uma revisão sistemática no JAMA of Internal Medicine, uma das maiores serviços do mundo, que investigou isso. E eu tinha certeza da revisão que eu estava falando, porque a revisão foi feita por um amigo nosso. Então, eu conhecia o paper, eu conhecia os artigos lá dentro e tal. E foi uma chuva de má interpretação do que eu disse. Então, ficou falando, o Léo falou que a ergonomia não serve para nada. Eu não disse isso, tá? E 2, eles duvidaram das evidências daquilo que eu estava apresentando, né? Então, o tema central ali era ergonomia, mas o tema central de hoje que a gente está falando aqui é sobre prevenção. Eu fiz um segundo vídeo, postei no Instagram, se a galera quiser assistir, tá lá, né, Lu? Fizemos um vídeo. Eu achei não só uma revisão sistemática, como achei várias outras, e inclusive eu podia afirmar que desde 2005, se eu não me engano, já existia evidência que intervenções ergonômicas não previnem episódios de dor lombar, e a evidência não mudou até 2024, tá? E aí, muitas pessoas, né, Lu, vieram fazer contrapontos comigo. A maioria só xingou, só brigou, só esperneou, que não é um debate científico, mas as poucas pessoas que vieram conversar comigo me apresentaram evidências que me motivou a fazer esse episódio. Então, a gente vai introduzir agora no PBcast pequenos quadros, talvez episódios mais curtos, de coisas que a gente percebe que precisa de explicações maiores, não por ter explicações, de forma educacional, de como vocês querem que a gente debate ciência, que no Instagram não é um lugar de fazer debate ali, que a gente consiga falar um pouquinho mais de onde a gente tirou essas informações, por que dessas conclusões, e trazer o debate por trás das câmeras que vocês geralmente fazem, que eu acho que é interessante para todos aprenderem com esse debate. Beleza. Então, o tema desse primeiro episódio do PBcast, que a gente vai dar um nome para isso, era pílula de conteúdo. Vocês podem ajudar a escolher, olha só. Escreve aí qual é o nome que vocês gostariam para esse formato curto de episódio do PBcast. Pílulas de ciências. Se bem, né, Lu, que a gente fala pra caralho, né? Não esse negócio ficar umas 2 horas. Mas vamos lá. A ideia é fazer um episódio mais curto para explicar isso para vocês. Então, a ideia hoje é falar sobre prevenção, tá? Prevenção, eu vou dar um conceito bem bobinho de prevenção. Prevenção é qualquer coisa que você possa fazer para minimizar o impacto de alguma coisa ou para acabar com a coisa, tá? Em ciência, né, Lu, vai ser muito difícil acabar. Nós não vamos ter nenhum programa preventivo que vai aniquilar com uma doença ou aniquilar com uma determinada probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, vou dar alguns exemplos
para vocês entenderem o que eu estou chamando de prevenção. Quando a gente pega uma doença que está circulando por aí, por exemplo, febre amarela. Febre amarela é uma doença que a cada 2 pessoas que pegarem febre amarela, uma morre. Doença gravíssima e tal. Foi inventada uma vacina, onde tem circulação do vírus da febre amarela, essas pessoas foram imunizadas, e após vários anos, né, Lu, de várias campanhas, o que a gente percebeu é que a gente praticamente erradicou febre amarela. A gente não conseguiu acabar, de vez em quando a gente tem pequenos surtos aqui e ali. Alguns anos atrás, na cidade de São Paulo, a gente teve alguns surtos, e foi bem surto mesmo, não foi uma epidemia de febre amarela, e aí teve que, de novo, né, tentar diminuir a população do mosquito, vacinar todo mundo, revacinar uma galera, quem não tinha vacina saiu correndo pro posto, vacinou, acabou, tá? Poliomielite foi outro caso clássico, eu nasci no final dos anos 70, eu vi muitas pessoas da minha geração com poliomielite. Hoje, poliomielite é um negócio que você não vê. Você tem que explicar na graduação, lá no quadro, o que é poliomielite, a pessoa não sabe o que é. Algum tempo atrás, eu li que uma pessoa tinha morrido de difteria lá na Austrália. Eu tive que ir no livro lembrar o que era difteria. Então, de fato, esses programas preventivos conseguiram praticamente erradicar algumas doenças no mundo. Mas a gente não previne só doença infecciosa, né, Lu? A gente previne outras coisas. Como é que você pode prevenir, por exemplo, câncer de pulmão? Tá? Então, a gente descobriu que cigarro aumentava muito as chances de câncer de pulmão. Então, a gente começa a fazer campanhas de redução de tabagismo e isso você consegue reduzir a quantidade de câncer de pulmão. E por aí vai. Então, quando a gente está falando de prevenção, a gente não está falando de erradicação de doença, nem com o fim do problema. O problema nunca vai acabar. Tá? Mas minimizar o volume dessas doenças, ou, se elas acontecerem, minimizar o impacto delas. Vou ter que dar um outro exemplo. Programas de redução de lesão no esporte, por exemplo. Sabe? Então, você, por exemplo, você tem um time de futebol que no último ano se machucou demais, aí entra um preparador físico e ele tenta implementar um programa novo de exercícios ou qualquer tipo de coisa que reduza a quantidade de lesão, porque a lesão vai acontecer. Então, a gente vai tentar minimizar isso. Existem programas de redução de lesão no esporte, por exemplo. O pessoal que é do esporte vai procurar FIFA 11+, tá? FIFA 11+, tá? Você já está DG, FIFA 11 e o tracinho de mais, o sinal de mais. Você vê que é um programa excelente para redução, por exemplo, de lesão dos músculos posteriores da coxa. Acaba? Não acaba, mas reduz. Beleza? Então, bom, basicamente prevenir é isso, né, Lu? Você reduzir as chances de acontecer ou reduzir a incidência de novos episódios. De alguma coisa que você propôs a prevenir. Né? E lembrando que quem quiser que a gente fale um pouquinho mais de detalhes e níveis de prevenção, que existem níveis diferentes de prevenção, a gente fez um episódio só de triagens, de checar, que com o Felipe Magalhães. E que lá ele descreve com muita clareza quais são os níveis de prevenção que a gente tem, que é o primário, o secundário, o terciário e o quaternário, e explica com detalhes como agir em cada um deles antes de apresentar, que foi o tópico principal que a gente falou sobre fazer triagens, rastreios ou não. E aí é que entra a pegada. Para a gente pensar em prevenção, a primeira coisa que a gente tem que entender é entender muito da doença que a gente está olhando. Então, se a gente não tem muito conhecimento sobre a doença, sobre causalidade, vai ser muito improvável que a gente vai ter programas de muito sucesso para prevenir a ocorrência daquela doença. Que um dos pré-requisitos é entender sobre a doença, principalmente a causa e principalmente compreender com muita clareza os fatores que colocam em risco aquela condição de acontecer. Então, só lembrando que a Lu está falando, olha, ela falou a palavra fator de risco. Atenção, agora entra em metodologia. Fator de risco é um fator que eu estou exposto ou não quando eu não tenho a doença, e esse fator aumenta a probabilidade de eu desenvolver uma doença. Tá? E se eu conheço que existe um fator que tem uma maior probabilidade do desenvolvimento de uma doença, aí a gente consegue, talvez, começar a desenhar alguma intervenção que elimine ou reduza esse fator de risco com o intuito de prevenir. E aí a gente vai explicar isso um pouco mais. Que é um exemplo bobo que está acontecendo essa semana na escola dos nossos filhos.
Na sala do Pedrinho, ele está com um amiguinho que está com H1N1, tá? O que foi feito para prevenir? A mãe dessa criança parou de levar a criança dele para a escola. Afastamento. Ela passou, ela fez distanciamento social, ela guardou o menininho dela na casa dela, ela foi muito gentil em fazer isso, ela comunicou às famílias, e ela tirou o menininho da sala. Chegou no grupo do WhatsApp lá dos pais e mães, olha, fulano aqui tá doentinho, foi diagnosticado isso, e eu vou afastar até que ele esteja bem. O Pepe, ano passado, teve cachumba, né? Então, na hora que a gente descobriu que o pescocinho do Pedro cresceu, a gente afastou o Pedro, fomos ler evidências sobre o assunto, o médico falou 9 dias. E cachumba é um horror, porque demora muitos dias para a doença começar a aparecer. Então, pode ser que a gente até afastou o Pedro da escola e já transmitindo doença. Mas a gente fez o protocolo. 9 dias é a hora que ele mais transmite. Aí você tira ele da escola. Aí quem está sob risco? As pessoas que moram aqui em casa. Você reduz o risco de contágio. Mas nesse caso, olha como que é fácil pensar. Se conhece como exatamente se pega essa doença. Exato. Então, é contaminação viral. Então, a gente sabe que é uma contaminação viral, muitas vezes a forma de contaminação, você tenta evitar que ocorra a contaminação dessa doença. Então, você conhece o mecanismo causal daquela doença. Outro exemplo. AIDS, HIV/AIDS. Quando começou a epidemia de AIDS, a gente não sabia como esse vírus se transmitia. Entendeu? Quando começou a descobrir que você transmitia principalmente com contato de seringa, com sangue ou em relação sexual, você já aprendeu a prevenir a doença, né, Lu? Você aprendeu a prevenir a doença. Dá para prevenir em, assim, eu diria 100%. Se você tomar todos os cuidados, você não pega a doença, tá? Então, entender o mecanismo causal de uma determinada condição ou lesão te traz substrato para prevenir, beleza? Agora vamos falar da lombar. Então. Vamos trazer para o exemplo da treta, para vocês entenderem como é complexo muitas vezes falar de prevenção para qualquer condição de saúde. 90% das dores, eu estou sendo super generoso falar a palavra 90. Que é 90 a 95, vai? De 90 a 95% dos casos do lombar, a gente não sabe as causas. A gente não sabe realmente quais são os verdadeiros fatores de riscos causais de dor lombar. E aí, Léo, eu gosto de fazer um parênteses bem grande aqui, quando a gente fala que a gente não sabe, que pode passar a impressão, para quem não lê muito ciência, se seja profissional da área da saúde, ou para um paciente que está ouvindo agora o nosso episódio, fica parecendo que é incompetência dos pesquisadores ou da comunidade científica de tentar buscar por informação. Tem muitas condições de saúde que a gente não sabe porque não tem estudo. Mas no caso da dor lombar, existem estudos para sair pela culatra. Existe estudo até demais, várias milhares de tentativas, tentando investigar todas as possíveis causas que já se tentaram pensar de plausibilidade para a dor lombar, e nenhum estudo, até de alta qualidade, não conseguiu até hoje atribuir que essas possíveis fatores eram realmente causadores da dor lombar. Então, na dor lombar é um caso que se tem ciência, mas até hoje tudo que se tem não se comprovou as hipóteses do que a gente acreditava ou acredita que pode causar um episódio de dor nas costas. E aí, olha que legal, um dos ataques que eu tomei falou assim, olha, eu não entendo nada de ergonomia, e provavelmente eu não entendo mesmo, mas eu entendo muito de dor lombar porque eu sou pesquisador dessa área. E os fatores de risco de dor lombar passam à margem da ergonomia. Passam longe da ergonomia. Então, a gente sabe alguns fatores disso, que tem até um que tem cara de ergonômico, que eles chamam de awkward postures, que são posturas muito estranhas. Seria aquele cara que está enfiado embaixo da mesa, tentando pregar alguma coisa ali embaixo. Tal. O escritório não é uma awkward posture. Não existe nenhum fator causal postural ou de posicionamento no corpo que possa explicar um episódio novo de dor lombar. Então, assim, quem entende de dor lombar e entende um mínimo de ergonomia, ele olha para os dois pontos e fala assim, é bem improvável que uma intervenção ergonômica de fato vai prevenir dor lombar. Se der certo, significa que o fator de risco que a ergonomia está combatendo pode ser atribuído como causa. Né? Então, assim, na verdade, é uma coisa meio feita de trás para frente. A pessoa fala assim, não, existe esse mito, postura é importante. A forma como me posiciono é importante. Mudar de posição é importante. Né? Sentar de forma confortável é importante. E isso pode cansar os meus músculos ou pode me colocar em posições... A evidência rechaça isso. Entendeu? Muita gente fala, você ficar no celular, você vai ter dor cervical. Não é.
Entendeu? Por muitos anos, né, se falou muito da postura ideal, principalmente sentada em escritório, que as pessoas ficam muito tempo sentado, e se falou-se muito posicionamento adequado. E as pesquisas vêm mostrando que hoje já existe clareza de alta qualidade de mostrar que a melhor postura, principalmente na postura sentada, é a próxima postura, que o melhor é a alternância da postura. É lógico que na hora que quando a gente fala isso, vem as pessoas radicais e falam, quero ver você trabalhar, ser imobiliário e tal. A gente não está falando que vai colocar todo mundo sentado no chão, com o computador no colo, com o banquinho, mas se essa for a melhor postura para você, por que não? Tem muitos escritórios permitindo que seus funcionários trabalhem em ambientes que não sejam só a mesa. Tem muitos ambientes que permitem computadores em posturas em pés, para trabalhar em outras posturas que não sejam só o sentado. Mas fazer com que seja obrigatória a angulação dos braços, as angulações das cadeiras, dos pés, da forma prescrita por várias intervenções já descritas anteriormente pela ergonomia, não tem evidência que isso previne um episódio de dor lombar. Ou seja, ainda a gente está falando de dor lombar, mas pode servir para qualquer coisa. Se você não tiver um entendimento muito claro do fator de risco real, vai ser improvável que combater aquele fator de risco vai prevenir o episódio. Posso fazer uma aspas também? E a gente está falando um pouco de conhecer os fatores de risco. Uma coisa é ter o entendimento da doença que a gente está falando. Depois que você, por exemplo, se a gente tivesse, se isso fosse realmente um fator de risco, quando a gente conhece um fator de risco claro, isso nos estimula a desenvolver terapias que tentam eliminar esse fator de risco. Mas não quer dizer que essa terapia não tem que ser testada, porque é outro passo. Você conhece o fator de risco, aí você faz uma intervenção que minimiza esse fator de risco. Aí você tem que fazer um estudo controlado e aleatorizado para saber se minimizando esse fator de risco realmente gera o desfecho de diminuir pacientes com dor lombar dos que fizeram a intervenção comparado com aqueles que não fizeram. Então, muitas vezes se conhece o fator de risco, mas a intervenção não é eficaz para prevenir. Então, a gente tem uma sequência de estudos que primeiro é conhecer a doença, depois conhecer os claros fatores de riscos e depois testar intervenções para ver se realmente tem eficácia. Porque não é só simplesmente identificar um fator de risco que automaticamente achamos o problema para prevenir essa doença. De novo, gente, vamos pegar doença infecciosa que é fácil. É facílimo, tá? Você descobre que a transmissão do vírus de HIV é por via sexual. Aí você faz um ensaio clínico de pessoas que usam camisinha ou não usam camisinha. E você mede as taxas de HIV nas novas pessoas. Isso pode ser uma opção. Você pode pegar, por exemplo, eu descobri que pessoas mais expostas ao sol desenvolvem mais câncer de pele do que aquelas que não são expostas. Então, você pega um país que tem muito sol, você pega a Austrália, por exemplo, pega o Brasil, lá no Nordeste, e mede lá a incidência de câncer de pele ali dentro. E pega em lugar que não tem muita exposição ao sol. Você pega um país que chove muito, lá Irlanda, alguma coisa. Aí você fala, nossa, cara, câncer de pele nem é um problema lá. Você mede isso tudo, você consegue desenhar um estudo de fator de risco. Aí você fala, olha, a exposição solar faz diferença. Aí depois eu tenho que fazer um ensaio controlado e aleatorizado, testando que se eu reduzir o impacto do sol, seja via roupa, chapéu, protetor solar, etc., se isso de fato reduz o problema. Entendeu? E é fácil pensar isso nas últimas coisas que a gente teve agora. A gente sabia que a doença da pandemia era causada por um vírus, e muitas vezes, quando se tem um vírus, usa o tratamento de prevenção, se chama vacina. Mas nem sempre conhecendo o vírus, a vacina pode ser eficaz. A AIDS é um bom exemplo disso também. Se conhece o patógeno, como se transmite, mas até hoje não conseguiu desenvolver uma vacina para a AIDS. Então, hoje a gente tenta diminuir a exposição àquele vírus, inativar aquele vírus, mas a gente não consegue prevenir a contaminação por ele. Então, conhecer, ser vírus por vírus ou qualquer outro tipo de doença, é importante que depois se testa as possibilidades de tratamento para ver se realmente para aquela condição funciona, porque não necessariamente vai funcionar usando só o seu raciocínio clínico. Lu, guarda aí para a gente lembrar no final, porque esses estudos têm uma série de complicadores para fazer estudos de prevenção. Entre eles é que eles têm que ser imensos e eles têm que durar muito tempo. Então, nós vamos guardar para o final isso, tá? Então, assim, eu espero que esteja entendido até agora que para você, de fato, pensar em prevenção, você tem que pensar em fator de risco, tá? Vou dar mais um exemplo, que não está mais forte do que eu aqui agora. A lesão que mais acontece no voleibol,
Atenção, muitas pessoas não sabem disso. A parte do corpo que mais se machuca no voleibol é a entorse de tornozelo. Então, todo mundo acha que o voleibol, por ele ser um esporte de membro superior, ele machuca mais o ombro. Ele não é. Ele pega o tornozelo. E tem uma razão para isso. No voleibol, é permitido que quando você ataca ou quando você defenda, os seus pés passem por debaixo da rede. Você pode invadir o outro lado. Então, existe muito o encontro dos pés ali, entendeu? E um pisa no pé do outro, você acaba torcendo o pé. Além do próprio voo, né? Porque o cara desloca muito no ar, ele acaba voando. Então, já houve ideias mostrando que quando você proíbe a invasão, as taxas de entorse tornozelo despencam. Então, você identificou o fator disso. Fala assim, cara, a maioria das entorses está acontecendo embaixo da rede. Ou eu piso no pé do amigo que fez o bloqueio junto comigo, ou eu piso no pé do adversário. Então, no esporte é super conhecido, é a alteração de regras. Então, por exemplo, o uso obrigatório de caneleira no futebol. Entendeu? Para evitar fratura, para evitar corte, para evitar um monte de coisa. Então, assim, você pode alterar regras, desde que você tenha bastante confiança que aquilo ali é o que de fato está acontecendo. E que você colocou o dispositivo e realmente diminuiu os casos. Aí, pronto, ou fechou. o impacto, né, Lu? Porque o cara vai continuar tomando porrada na canela. Mas com a caneleira, você reduz o impacto da doença, beleza? Essa é a história, essa é a ideia toda, beleza? Então, o caso da ergonomia, para nós, ele é problemático, nós vamos parar de falar de ergonomia agora, porque o fator de risco não é conhecido, entendeu? Então, é bem provável que vários estudos de ergonomia vão dar errado para a dor lombar, porque não se conhece o fator de risco primeiro. Beleza? Esse é o ponto. E aí, a última, só para a gente finalizar essa treta, que aí teve muita gente que falou assim, mas agora vamos falar da ergonomia. É a mesma coisa se fosse falar da fisioterapia. São várias intervenções. E aí eu convido todo mundo para pegar as revisões sistemáticas e ler. O que foi testado era o que tinha de disponível de terapias da ergonomia que foi testado naquela revisão sistemática da Cochrane, muito bem elaborada. Mas os estudos ali talvez não tenham tanta boa qualidade assim. Então, gente, vamos aceitar a evidência. Até hoje, a evidência que a gente tem de várias técnicas da ergonomia para dor lombar. Eu gosto de enfatizar para não acabar a dúvida. Até hoje não temos evidência robusta que previne, por várias razões, igual a gente já mencionou aqui antes, e esses são os dados atuais. Agora, generalizar a ergonomia para tudo, gente? É óbvio que não. Tem gente que fala assim, então coloca uma pessoa lavando uma pia sem uma pia adequada. Gente, não é isso. É para aquela condição de saúde. Aí eu volto um conceito principal de prática baseada em evidência. Para buscar respostas, a gente precisa de uma pergunta clínica bem elaborada. E nesse caso é um PICOT, né? Para qual população, para qual paciente, para qual desfecho, para qual intervenção. Então, nesse caso, era o desfecho de técnicas da ergonomia, intervenções da ergonomia para pacientes com dor lombar para ver prevenção de novos episódios. Nesse caso, infelizmente, a evidência ainda é muito fraca, não previne. Pode ser que novos estudos mudem essa conclusão? Sim, porque temos... Os estudos não são de boa qualidade. Então, assim, se alguma pessoa da área quer muito falar assim, mas vamos ver se a gente muda essa evidência, bora lá, cadê os pesquisadores da área para se unir, fazer um estudo robusto, de boa qualidade, para ver se muda esse cenário, fazer um bom trial e para trazer essa resposta, nem para mudar o cenário. Claro. É para trazer a resposta que nós precisamos. Então, eu gosto de enfatizar assim, porque isso chama prática baseada em evidência. A maturidade de ir em busca dos dados, das informações e aplicar no nosso dia a dia. E hoje, para buscar o nosso dia a dia, para essa condição de saúde, não previne. E aí a gente pode continuar falando de prevenção. Beleza. Então, assim, quando a gente fala sobre prevenção, a gente precisa entender quais são os estudos que a gente deveria ler para pensar em prevenção. Que é um grande erro que a gente vê vocês debatendo com o estudo errado na mão. Isso. Dando uma aulinha básica aqui de prática baseada em evidências gratuitamente para vocês. Existem dois grandes universos de pesquisa. Um chama pesquisa observacional e um chama pesquisa experimental. Observacional, como o próprio nome fala, o pesquisador só olha o que está acontecendo. Só observa. Então, por exemplo, vamos falar de uma vacina, por exemplo. Você pode, por exemplo,
ir num país em que existe um programa de vacinação daquela doença, a doença existe naquele local e as pessoas são vacinadas, e você comparar com outro país que tem essa doença e elas não são vacinadas. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. É o melhor estudo? Não. Está longe, está anos-luz de ser um bom estudo. Mas é uma evidência preliminar sobre o assunto. Você está pegando uma evidência observacional. Então, por exemplo, de novo, aí volta lá na ergonomia. Você pode pegar uma fábrica que tem um programa de prevenção e uma outra fábrica que não tem um programa de prevenção e contar quantas lesões, quantos afastamentos do trabalho ela tem. Isso é uma evidência? É uma evidência. Ela é boa? Não, ela não é boa. Pelo simples fator, porque são fábricas diferentes, com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com chefes diferentes, com turnos diferentes e assim por diante. A mesma coisa o país. O país pode ter comportamentos diferentes, genética diferente, pode ter uma porrada de coisa. Né? Eu já contei essa história algumas vezes, não sei se no PBcast já falei isso. Eu achava o Brasil pobre até no dia que eu fui na Índia. Entendeu? Mas no dia que eu fui na Dinamarca, eu achei o Brasil o país mais pobre do mundo, na Noruega. Eu achei o Brasil uma favela vertical. Quando eu fui na Índia, eu achei o Brasil multimilionário. Então, comparar dados entre países, você tem que ter o pé no chão de entender que você está comparando arroz com carne. Então, arroz é um carboidrato e carne é uma proteína. Os dois alimentam, mas eles não são a mesma coisa. Entendeu? E isso é super comum no mundo da prevenção. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Esse tipo de estudo. Então, vamos clarear para o pessoal o que eles deveriam ler, né? Tá. E deixa eu dar um último exemplo. Esse aqui é o pior de todos, mas é o que é o mais utilizado. É uma série temporal observacional. Então, vou dar um exemplo. A gente pega um clube de futebol, e ele é medido todas as taxas de lesão. Todos os clubes de futebol têm isso. Quantas lesões aconteceram, em qual parte do corpo, qual foi a severidade, isso é nos prontuários e pegar. Então eu vou lá, por exemplo, no Clube Atlético Mineiro e pego todas as lesões do ano de 2020. Beleza? Chega no início de 2020, o dirigente está super chateado. Ele fala, pô, teve muita lesão, a gente pode ter perdido aquele jogo ali que decidiu o campeonato, vamos trocar o departamento médico. Aí troca o departamento médico e o novo departamento médico traz um programa de prevenção de lesão, porque era a crítica do presidente. Entendeu? Só que também se troca jogador, os jogos não são os mesmos, muda tudo, mas o cara implementa o programa de lesão e a taxa de lesão cai, por exemplo, em 20%. Aí, publica-se um artigo comparando as taxas de lesão de 2020 com 2021 e fala, quando eu implementei o programa aqui, a taxa reduziu, logo o programa é eficaz. Não, eu não estou dizendo que a taxa reduziu, mas eu não sei dizer se ela reduziu por causa do programa de prevenção. E aí, gente, esse aspecto cai o que a gente sempre fala, a nossa observação clínica. Isso entra no pacote da observação. Sim, houve melhora. A gente sempre fala assim, houve a melhora do ponto A para o ponto B, houve uma redução de número de lesões. Aconteceu algo, alguma coisa aconteceu. Mas será que foi só a intervenção ou outra coisa também aconteceu? Aí que a gente vai falar assim, mas isso é impossível saber. Não, é possível fazer se a gente controla por essa informação. Só observando? Não. A observação é importante? É óbvio que é, porque tanto a sua observação clínica ou observação de taxa de lesão de um tipo de futebol, né, que foi anotado, não foi só observação e viu que a taxa caiu. Então, dali, fala assim, opa, o que a gente fez ano passado de diferente nesse ano, que as taxas foram menores? Tem várias coisas. Então, a gente pode tentar atribuir, mas a gente não pode afirmar. Isso é importante porque, observando o que foi diferente, surgem ideias para ser testado em um ambiente mais controlado, para a gente ter veracidade dessa informação. Uma conclusão verdadeira sem viés. Porque até então, o exemplo que o Léo deu é só observação. Que é muito semelhante a vocês, como os clínicos, de falar, mas meus pacientes melhoram. Meus pacientes estão mudando de ponto A para o ponto B. O desfecho está diferente. Ótimo, isso é um bom caminho, é uma observação. Agora, vamos tirar o viés para ter uma informação verdadeira, com precisão, para ver se foi só intervenção mesmo ou se mais alguma coisa aconteceu. Ô Lu, não estamos dizendo que não é importante fazer vigilância epidemiológica das lesões ou o que for. Em 2016, eu fui da equipe de pesquisa da Olimpíada do Rio de Janeiro e, sim, a gente mapeou todas as lesões e doenças durante a Olimpíada.
O que você não pode fazer muito bem é comparar o Rio com o Sydney, com o Pequim, com Paris, com qualquer outra Olimpíada, porque há diferenças entre os jogos. Vou dar um exemplo do Rio que me veio na cabeça aqui agora. A lesão que mais aconteceu, o esporte que teve mais lesão no Rio de Janeiro foi o BMX, tá? Bicicross, que a gente chama aqui no Brasil de bicicross. E o BMX teve uma particularidade. A pista foi feita no Rio de Janeiro, foi a pista mais rápida da história dos Jogos Olímpicos. E se por um lado era maravilhoso ver a prova, por outro os caras tinham um pouco controle do que estava fazendo ali dentro. Teve lesão pra caramba, entendeu? No Rio de Janeiro, o boxe lutou sem o capacete. Então, adivinha onde teve mais lesão? Na cabeça. Então, se você comparar com as taxas de lesões anteriores, você pode até falar, putz, cara, talvez eu tenha que voltar com o capacete, que eu não estou prevenindo. Mas comparar diretamente um com o outro, você vai ter problema. Então, voltando, a informação é válida para dar o próximo passo para novas investigações. Exatamente. Pesquisa de satisfação não vale nada. Estudo transversal. É engraçado, um monte de gente mandou estudo transversal. Eu perguntei para a Luz de começar a gravar o episódio. Eu nem sei como é que o estudo transversal poderia fazer alguma afirmação sobre prevenção. Entendeu? Perguntar se as pessoas estão mais felizes, mais satisfeitas e tal. Não é bem por aí. E, de novo, gente, isso tudo vai estar publicado. E isso tudo, sim, é evidência. O ponto é o quão robusta é essa evidência para dizer que ela é verdade. E sabe qual é o problema? A gente já falou isso várias vezes em outro lugar. O estudo transversal, que muitas vezes as pessoas, quando vêm discutir com a gente, falam assim, mas olha aquilo, eu tenho um artigo transversal aqui que mostra que preveniu. A gente não consegue ver como um estudo. O que é transversal, para quem não sabe? É um estudo que é medido numa única janela de tempo, uma única vez. É medido os desfechos e né, as informações ali presentes. É até difícil pensar, porque se você dá uma intervenção para prevenir algo, já não é transversal, porque você precisa ofertar algo numa janela e primeiro esperar para ver se isso previne algo no futuro. Então, se é um estudo de um corte de uma janela única, a gente não consegue nem ver como mensurar isso. Mas qual é o problema? O artigo que vocês vão trazer para a gente vai estar escrito que preveniu, vai estar a palavra prevenção milhares de vezes, a conclusão, o resumo, vai estar cheio de spin lá dentro. É o conceito que a gente chama de spin, é distorcer, é torcer, né? A informação que está ali dentro. E aí, meu irmão, como se diz, se você não sabe, essa é a primeira dica, com estudo transversal é impossível medir prevenção. Você é vendido pela conclusão do autor daquele estudo. Então, a gente não pode acreditar em tudo que está escrito no artigo científico. Porque a gente tem que conferir aquelas informações, principalmente se você é um profissional da área da saúde. Então, ter conceitos mínimos de metodologia, de saber assim, não, um estudo transversal é impossível medir eficácia de algum modelo de prevenção, de cara, não importa quantas vezes o autor escreveu a palavra prevenção ali dentro, você já descarta, porque ele não serve para a sua tomada de decisão. Esse é um dos principais motivos que a gente nos motiva a vir aqui falar mais de uma vez, porque toda vez que vocês vêm debater com a gente, vocês não trazem a metodologia correta para o debate. E aí a gente vê que vocês estão querendo debater coisas que vocês não têm um entendimento muito claro. Então, como professores, toda hora a gente volta para dar um entendimento para vocês, para poder ler novamente e voltar para o debate. O estudo observacional é, no máximo, um indício. Entendeu? Porque alguém fala assim, não, mas a área é muito jovem, vamos aceitar o observacional. Eu falei, então nós vamos ter que aceitar a cloroquina. Aí a gente tem que tomar uma decisão, gente. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Se a gente começar a aceitar o observacional como efeito de intervenção, que os livros de epidemiologia desde os anos 70 falam que não serve, se a gente fala, não, vamos começar a aceitar, nós vamos ter que aceitar cloroquina, nós vamos ter que aceitar vermífugo, nós vamos ter que aceitar um monte de porcaria. Porque novo por novo, eles são mais novos que a gente. E é recente, e tem milhares de pessoas. E olha que beleza, assim, hoje a gente tem entendimento de metodologia muito maior que nos anos 70, para a gente poder rapidamente produzir um corpo de ciência muito rápido, independente se é novo ou não é. Porque a gente consegue, com o número de pesquisadores e conhecimento sobre técnicas de pesquisa e levantamento de dados, a gente consegue produzir isso com uma velocidade muito maior do que era produzido no passado. Porque no passado a gente não tinha esse entendimento tão grande que a gente tem hoje. Aí, Lu, o cara vai falar assim para mim, assim, pô, Léo, então é o seguinte, cara, mas eu não sei. Você fala assim, mas então a gente não sabe se esse negócio previne ou não. Aí nós vamos ter que lembrar de uma frase do nosso bom velhinho chamado Archibald Cochrane, que é o cara que inventou a Cochrane Collaboration. Para quem não sabe, a Cochrane Collaboration é a maior
base, é a maior colaboração de revisões sistemáticas do mundo. Ele fala, se você tem dúvida se algo funciona ou não, se algo previne ou não, se algo trata ou não, randomize o primeiro paciente. Sempre vai ser assim. Então, Léo, tudo é ensaio controlado e aleatorizado. Se a sua intervenção, ela tem a intenção de prevenir algo, sim, todo efeito de intervenção se mede por ensaio controlado e aleatorizado. E isso a gente quer que entre na cabeça de vocês. Tudo é estudo controlado e aleatorizado? Não. Mas se você está falando de intervenção, sim. Sim. Se você está falando de prognóstico, não. Você está falando de outra pergunta, experiência do paciente? Não. Mas se você quer saber intervenção, e prevenção é intervenção, porque você está dando algo para prevenir algo. Então, é uma intervenção com o intuito de um desfecho que chama não ter a doença. Isso é intervenção. Então, se a pergunta é de intervenção, seja ela tratamento ou prevenção, sim, se responde com estudo controlado e aleatorizado. Então vamos lá, mas aí tem alguns complicadores da própria natureza da prevenção. Porque a grande diferença é a população que vai entrar. A primeira diferença é a população. No ensaio controlado e aleatorizado clássico, que a gente vê de tratamento, todas as pessoas têm que estar doentes, né? E você dá um tratamento e você dá alguma coisa aqui de grupo controle, alguma coisa para comparar. Né? Na prevenção é o oposto. Todas as pessoas não têm a doença de interesse. Então, por exemplo, nenhuma das pessoas tem dor lombar. Eu vou dar um tratamento para um grupo e vou dar um outro no outro grupo, ou não vou dar nada, porque aqui você pode não dar nada. Fala, ninguém recebe nada mesmo, então eu dou o tratamento aqui e não dou aqui, e eu vou ver quantas pessoas desenvolvem a doença de interesse no futuro. Nos dois grupos. Nos dois grupos. Aí você vai falar assim, puta merda, Léo, mas isso pode demorar pra cacete. Exatamente. Pode. Por isso que tem pouquíssimos estudos de prevenção, porque é difícil fazer. E mais, você fala assim, olha, mas não é muita gente que vai desenvolver dor lombar num escritório. Eu vou precisar de milhares de pessoas para observar os novos casos, que é um estudo de incidência, um novo caso aparecendo. Então, esse estudo vai ter duas características. Ele vai ter que ser muito mais longo do que os ensaios clínicos de tratamento. E ele vai ter que ter muito mais gente. Porque a maioria das pessoas não vão ficar doentes. A não ser numa epidemia. Que lembra que todo cálculo amostral é feito pelo desfecho. E nesse caso é pegar a doença. Então, como o desfecho é um pouco mais raro, o risco é maior. O desfecho é categórico. É pegar a doença ou não pegar a doença. Ter ou não ter. Ter ou não ter. Né? E aí, cara, isso nós não podemos deixar isso para um novo episódio que fala de estatística. Quando o desfecho é categórico, morreu ou não morreu, recuperou ou não recuperou, pegou a doença ou não pegou a doença, só de ser categórico, a amostra já sobe, né, Lu? Ela já vai lá em cima. E aí, cara, você tem que pegar pessoas normais, sem a doença, sob risco de pegar a doença. Tem isso também. Ela tem que estar sob risco de pegar a doença. Entendeu? Não adianta você fazer um ensaio clínico de dengue no norte do planeta Terra, porque lá não tem pernilongo, lá não vai ter dengue. Aliás, não precisa nem vacinar para dengue lá. Você pode até fazer, então sua amostra vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Você vai ter que esperar acontecer o desfecho para ver se preveniu alguma coisa, e como vai ter pouco desfecho, o erro vai ter sido maior. E aí, cara, os outros trâmites serão idênticos a qualquer ensaio clínico. Você vai ter que sortear pessoas sob risco de pegar a doença ou lesão, aplicar a intervenção numa parte, não aplicar na outra, aplicar uma intervenção de mentira aqui do outro lado, e observar todo dia ou toda semana se novos casos dentro daquele coorte de pacientes está acontecendo. E no final do estudo, por exemplo, você vai ter lá, né, por exemplo, eu tinha 5.000 pessoas no estudo. De 5.000 pessoas, 100 ficaram doentes num grupo e 20 ficaram no outro. Então, tem 5 vezes mais doença em quem não tratou do que em quem tratou. Então, eu falo, opa, eu tenho uma intervenção eficaz de prevenção aqui. E esse é a única forma, cara, de prevenção mesmo. Se quiser nível A de evidência mesmo, falando de pirâmide, de evidência que a gente nem gosta, mas lá na pontinha da pirâmide, é isso aí que nós vamos ter que fazer. Léo, mas é difícil e tal. Se é difícil, não é desculpa para não fazer evidência. Eu já falei tanto isso, né, Léo? Tem gente que fala assim, mas então não dá tempo de fazer no meu mestrado, professor, não dá tempo de fazer no meu doutorado, então não faça. Exato. Não é uma pergunta para ser feita, então, se não dá tempo, e você vai insistir em fazer numa janela que não dá tempo, então não faça. Deixa para fazer quem tem dinheiro para fazer,
tempo para fazer, recursos para fazer uma pesquisa bem feita, do que fazer mal feita e a sua pesquisa, de novo, não ajudar na tomada de decisão. Exatamente. É importante falar isso, porque todo mundo sabe que quando a gente fala de prática baseada em evidência aqui, a gente tem dois nomes. A gente fala muito para vocês, profissionais da saúde, acertar as suas tomadas de decisões, mas nós dois somos pesquisadores, formadores de novos pesquisadores, que trabalhamos em programa de mestrado e doutorado por muito tempo. Então, a gente também tem que orientar vocês, a quem quer conduzir de forma certa, porque senão você atrapalha o pessoal lá da tomada de decisão, porque eles vão ter uma pesquisa cheio de viés que não responde com precisão aquela pergunta para ser utilizado na prática clínica. E aí não vai ser preciso a informação produzida. Ô Lu, e aí entra um outro ingrediente que, de novo, as camadas de complexidade vão aumentando. Eu não estou falando que é fácil fazer, não, tá? Eu estou afirmando que é super difícil. Mas é muito fácil falar, porque é difícil, eu vou implementar assim mesmo, sem testar. E aí depois o Léo fala alguma coisa que eu todo mundo com raiva. A culpa é sempre do mensageiro. A culpa é do mensageiro. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito contemporâneo e o pessoal já viu que eu empolguei com esse assunto. A vacina da dengue, os dois estudos que existem, existe o estudo da Butantan e existe o estudo da Takeda, que são os laboratórios que conduziram esses estudos. Eu vou dar um exemplo muito bobo. O Brasil é um país endêmico de dengue. Ponto. Acabou, ninguém tem dúvida disso. Quando a Takeda quis fazer a vacina Kedenga, que é a que está sendo aplicada no Brasil aqui agora, o Brasil foi um dos locais de fazer o estudo. Se a Takeda decidir fazer só no Brasil, ela pode fazer. O estudo não é inválido por isso. Mas para eu ter 18 mil sujeitos sob risco de pegar a dengue, ela ia gastar 20 anos para desenvolver a vacina. Aí ela fala, até financeiramente não faz sentido. O que ela fez? Ela foi para 8 países diferentes. Ela fez um estudo multicêntrico. Aí, quando ela vai para 8 países diferentes, em que a sazonalidade está diferente, as características ali, um país pode dar surto e o outro não, porque se não der surto, cara, o estudo fica parado, fica morto, um tempão. Nós estamos entrando no inverno agora, né? Vai diminuir, tomara, as taxas de contaminação de dengue simplesmente pela característica do tempo, da doença. Porque a gente temporal, não entende da doença. Então é o seguinte, para reduzir o tempo de fazer o recrutamento dos sujeitos e acompanhar por um longo período de tempo, o que ela fez? Ela foi para o multicêntrico. Então, se você quer desenvolver estudos de prevenção, ou você tem que ter na mão uma população de interesse gigante na sua mão. E uma das raras situações que acontece isso é durante epidemias. Então, por exemplo, na caso da Covid, aconteceu, cara. Por que Covid foi rápido? Porque estava todo mundo sob risco de pegar Covid. Você falava, eu vou fazer um ensaio clínico de vacina, e ia aparecer filas e mais filas de pessoas querendo participar do estudo. Mesmo para tomar placebo. Caso contrário, você vai ter que ser multicêntrico. Não dá para fazer um programa de lesão do esporte em um clube de futebol. Tem que unir força, galera. Para ter respostas precisas, tem que unir força. Então, assim, existem as redes de pesquisa, as grandes redes de pesquisa, e se não tem que ser desenvolvidas, para fazer o task force mesmo, uma força-tarefa para desenvolver estudos de prevenção naquela área e tentar chegar a uma conclusão. Até por isso, até não tem nada a ver com a pauta, mas eu deu vontade de falar. Por isso que é importante financiamento de pesquisa. Porque como fazer uma força-tarefa tão grande sem financiamento? Porque muitas vezes você tem que deslocar pesquisador, alocar equipe, contratar pessoas para coletar dados, por exemplo, no Brasil inteiro, para que você tenha o volume de dados necessário para ter uma resposta precisa. Então, muitas vezes isso custa dinheiro. Né? Então, essa é a importância de boas pesquisas terem bons financiamentos para a condução de forma apropriada. Então, assim, galera, existem outras coisas, tá, Lu? Por exemplo, redes de clínicas que se conhecem, entendeu? Existem vários ensaios clínicos multicêntricos em que as pessoas têm simplesmente o desejo de conduzir pesquisa. Então, tem as secretárias, tem os profissionais lá dentro, e chega o paciente de interesse, eles convidam. E na prevenção não é diferente. Tá? Então, assim, Lu, a gente está indo para o final, né? Está indo para o final. Essa é a mensagem que a gente queria esclarecer com você sobre a gente percebeu muita dúvida em prevenção, né? Como buscar por informações de prevenção, como conduzir, que tipo de estudo ler. E assim, pensar o seguinte, cara, ele tem uma camadinha de complexidade maior do que tratamentos para tratar uma pessoa que já está doente. Basicamente, as duas coisas são uma amostra maior e um acompanhamento maior, porque você não sabe o dia que o cara vai adoecer. Então, você tem que se preparar para isso. Mas, via de regra,
Se você quiser saber se o negócio previne alguma coisa, tem que ser através de ensaios controlados e leitorizados. Essa é a mensagem. E elas estarão sumarizadas em revisões sistemáticas de ensaios controlados e leitorizados sobre aquele assunto. Beleza? Essa é a mensagem. A gente espero ter ajudado vocês, eu acho assim que de ajudar vocês a buscar essa informação para que vocês aceitem melhor os dados que temos por aí. Porque é uma tristeza grande de ver pessoas que sempre que são cientistas ou que se divulgam como divulgadores científicos, e na hora que falam um pouquinho no carro dela, a pessoa fala, opa, que tal? Não, gente, dado é dado. Tem hora que a gente também fica frustrado com os dados. Vocês acham que não? Nós temos nossa linha de pesquisa. Muitas vezes a gente também, né, temos as nossas crenças, mas a gente tem uma visão que parece que essa é a direção. E na hora que a gente testa e não dá, é frustrante para danar. Mas dados são dados. Então, assim, que continuem sempre estimulando por novas pesquisas, buscando novas respostas e que todos nós, pesquisadores ou não, clínicos ou não, pacientes ou não, tenhamos a maturidade de interpretar um dado. É isso. De conhecimento. É isso. Sabe o que eu ia pedir antes de acabar? Sugestões. Se vocês gostaram desse episódio que a gente veio discutir algo mais profundo, sugerem lá nas nossas páginas assuntos que a gente pode debater aqui de forma rápida para ajudar vocês a tirarem dúvidas profundas de algum tópico específico que a gente pode vir aqui nesse clima de bate-papo ajudar vocês. É isso. Galera, curte o nosso canal Prática Baseada em Evidências no YouTube. Se estiver nas plataformas de podcast, coloca nos seus favoritos lá para você ser notificado, tá bom? Não deixe de seguir as nossas páginas, Lucila_Costa e Leo_Costa_PBR no Instagram. E por último, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo que nessa semana ou não nessa semana? Semana que vem, dia 2, 3 e 4 de julho, né? Nós vamos fazer a PBE Week. São 3 dias de aulas intensas, densas, como esse podcast a gente fez aqui, de no mínimo 2 horas cada aula, em que a gente vai pegar na sua mãozinha e você vai sair com um curso introdutório inteiro de prática baseada em evidências a custo zero para você, tá bom? Para se inscrever, os links estão na descrição dos vídeos ou aqui nas plataformas de podcast. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Tem que mandar beijo, professor, para ir embora. Beijo. Até a próxima. Tchau.